Olá, web ouvintes, sejam todos bem-vindos ao PSC Cast. Hoje é a abertura do nosso podcast e nada mais, eu acho que o assunto mais importante realmente a gente queria contar a trajetória do escritório Porto Severino Cunha, né? Então, eu acho que nada mais importante antes de começar aí o nosso podcast é contar a nossa história, como que veio, como que nasceu o Porto Severino Cunha. E eu acho que ninguém menos importante, né, a pessoa mais importante aí para contar essa história é o Dr. Alexandre Romão Severino, hoje CEO do escritório Porto Severino e Cunha e também cofundador do escritório. Dr. Alexandre, pode falar um pouquinho aí sobre a trajetória, né? Se apresentar também, antes de mais nada, e para os ouvintes, para conhecer quem é o Dr. Alexandre também. Então tá, vamos lá. Bom, olá a todos, clientes, facilitadores, fornecedores, todas as pessoas aí de certa forma aí envolvidas aí com Porto Severino e Cunha, que utilizam nossos serviços. É, Bom, Alexandre Romão Severino, sou advogado, sou pós-graduado em Direito Previdenciário e em Direito Público, faço parte de Direito Previdenciário e o gestor do escritório aqui, como o Jonathan já referiu, né? É, Esposo da Franciele, pai do Heitor, pai do Theo e pai do Breno. Então, doutor Alexandre aí com uma família grande, né? É, Bom, não sei se já inicio aí já falando um pouquinho já da nossa trajetória, né? Antes que eu também não me apresentei, né, mas para quem aí não conhece, é o Jonathan Manuel Porto, também cofundador do escritório Porto Severino e Cunha, e advogado, especialista em direito do trabalho e direito imobiliário. E hoje, atualmente, cuido aí do setor da diretoria de publicidade realmente do escritório. E hoje a gente realmente vai contar aí essa trajetória, né? Como que nasceu o escritório Porto Severino e Cunha. E então já direcionando essa pergunta para o doutor Alexandre para a gente dar início, como que nasceu, doutor Alexandre, aí o escritório Porto Severino e Cunha? Como que foi criado? Uhum. Bom, vamos um pouquinho antes ali do Porto Severino e Cunha, né? Acho que a gente tem uma história anterior ao Porto Severino e Cunha, que é o Porto Severino e Cunha vem aí dos sobrenomes aí Porto, que é do Dr. Jonathan Manuel Porto, né? Severino, que é o meu sobrenome, e o Cunha da doutora Tatiana, que é a nossa sócia que não está presente aqui hoje, né? Só que antes disso, lógico, né? O Porto Severino e Cunha, na verdade, ele vem da origem de um escritório administrativo que foi a reunião aí de 4 colegas aí na faculdade, quando a gente ainda fazia o curso, cursava ali direito, né? Eu, o Jonathan e mais 2 colegas lá da mesma sala. E tivemos a ideia ali de, antes de nos formar, antes de abrir um escritório de advocacia, a gente iniciar primeiro com um processo administrativo, né? Então fazendo recursos de multa de trânsito, resgate de seguro DPVAT, fazer o requerimento administrativo de benefícios previdenciários, né? Então ali talvez foi o embrião realmente, né? Foi onde iniciou ali o nosso escritório, que nós abrimos o escritório ali então administrativo para no futuro, né? Quando a gente se formasse, aí sim iniciasse o escritório de advocacia, né? E foi assim que fizemos então, né? Conseguimos abrir nossa sala com muita dificuldade no início. Não éramos advogados, a advocacia já é difícil, né? E quando não é advogado ainda é muito mais difícil. Iniciamos sem recurso praticamente, dependendo de pai, mãe, mas com muito esforço aí, entregando cartões aí em hospitais para tentar resgate de seguro DPVAT, enfim, né? Foi com muito esforço aí, muita dificuldade no início, mas vencemos essa primeira etapa. No início eu e o Dr. Jonathan aí acabamos ainda seguindo sozinho, né? Em 2007 aconteceu isso, quando nós abrimos o nosso escritório administrativo. Então abrimos em 4 alunos, 2 deles rescindiram ali, né? Resolveram sair da sociedade bem no início, então ficou só eu e o Dr. Jonathan. Então as despesas que eram divididas em 4 pessoas ali passaram a ser divididas em 2, né? E falo despesa porque a gente não dividia lucro, realmente dividia só despesa no início, né? Então a dificuldade era muito grande. Mas eu acho que foi a persistência, o sonho realmente de querer, de vencer, de prosperar,
de construir um escritório e ser advogado, que eu acho que nos fez ali seguir em frente e não um recurso que não tinha, né? A gente não tinha faturamento no início realmente, né? E daí, em 2007 a 2010, então eu e o Jonathan permanecemos ali só nós dois, né? Persistimos ali nesse período. Tivemos aí uma parceria com um escritório de advocacia que nos auxiliou também nesse período, que também foi muito bom. Mas em março de 2010, foi quando a doutora Tatiana entrou na nossa sociedade e iniciou propriamente dito o Porto Severino e Cunha Advogados Associados, né? Daí eu e o Jonathan já formados, né? OAB, e daí a doutora Tatiana chegou para complementar ali a nossa equipe e permanece a sociedade até hoje, né? Então essa breve introdução aí só de como iniciou o Porto Severino e Cunha, não sei se o Jonathan quer fazer alguma colocação também. Não, realmente essa é a nossa história, né? A gente começou de fato como escritório administrativo e com outros 2 sócios, né? Então isso foi um pontapé inicial, então aí foi crucial para que existisse hoje o Porto Severino e Cunha. E levando em conta isso, né? A gente já deu uma breve descrição ali. Queria botar isso ali, né, para o Alexandre, quais foram as principais motivações, os desafios que a gente enfrentou. Ele já citou alguns ali, que realmente a gente não tinha capital, né? Então realmente a gente pagava para trabalhar, mas a persistência, né? E a insistência que a gente teve nos levou a onde que a gente está hoje, né? E convidando aí, claro, abrindo o escritório de advocacia e convidando mais uma sócia, que é a doutora Tatiana hoje, que também é cofundadora do Porto Severino e Cunha. Mas, além disso, né, doutor Alexandre, qual motivação, né, que nos levou, até o próprio doutor Alexandre, né, a persistir, a permanecer aí com o escritório de advocacia? Olha, eu acho muito que foi a questão de acreditar mesmo, né? Eu acho que a gente tinha certeza do que queria, aonde queria chegar. E quando a gente quer algo, eu acho que a gente consegue. Eu acho que a nossa persistência ela veio nessa questão, né? Eu acho que a resiliência também, porque é diferente quando tu insiste em algo que dá errado e quando tu persiste para que algo dê certo, né? E eu acho que a nossa persistência foi porque a gente acreditava e só tentou buscar o jeito de chegar lá. Eu acho que no início ele foi muito difícil, mas a gente foi muito resiliente, né? Então a gente conseguiu se adaptar, melhorar e crescer, e pensando muito no escritório em si, então não nos nossos honorários. Acho que no nosso início foi muito essa questão, né? Não, poxa, como que a gente vai fazer para crescer o escritório e não como que a gente vai fazer para ganhar mais dinheiro, para a gente ter mais conforto, para a gente trocar de carro, para a gente ter uma casa melhor. Não, sempre foi escritório, como que a gente vai fazer para cativar mais os nossos clientes. E eu acho que foi esse gás, né? Porque no início, apesar de não entrar dinheiro, a gente tinha alguns processos que talvez só consumiam até ainda mais do que a gente não tinha, né? Porque davam só prejuízo para o escritório, mas parece que alimentava, né? Sempre alimentando essa chama. Poxa, a gente tem um processinho que toma o nosso tempo aqui, mas que alimentava esse desejo de querer resolver o problema, de querer ajudar as pessoas, né? E eu acho que foi esse querer realmente, né? O querer vencer e ter a certeza que ia dar certo. A gente só não sabia ainda como chegar lá, mas a gente sabia que ia acontecer, né? E aconteceu, né? A gente teve o tempo ali, a gente foi amadurecendo. Eu acho que tudo tem que ter realmente esse período, né? Eu acho que a dificuldade hoje nos faz refletir e até a gente acaba agradecendo pela dificuldade que teve, porque hoje a gente acaba valorizando mais, né? Mas eu acho que a gente tinha que realmente passar por aquele momento de dificuldade e buscando, né, o como chegar lá, né, como dar certo. Então eu acho que foi essa questão aí mesmo. Eu acho que foi o querer dar certo e por isso que deu certo. E deixar bem claro, né, a motivação, né, quando a gente realmente paga para trabalhar e isso nos faz repensar a carreira, né, nos faz querer outras coisas que realmente tragam dinheiro, mas para que isso fique claro e que não é só dinheiro, né? A gente conversa muito sobre isso, que não é tu só querer o dinheiro, é realmente tu gostar do que tu faz, tu acreditar no teu projeto, acreditar nas pessoas que estão contigo.
eu acho que isso nos trouxe até aqui. Tanto que desde o começo a gente sempre acreditou no escritório, tanto que um fez a especialização numa área, outro foi para outra área. E isso fez com que nós fôssemos crescendo, né? Uhum. E até por isso eu queria... eu acho que o Alexandre já falou aqui que a gente começou com um escritório de advocacia administrativo. Depois, logo que a gente passou na prova da ordem, a gente já fundou o Porto Severino e Cunha, né? Como o Alexandre falou, o Porto vem do meu nome, né? Jonathan Manuel Porto. O Severino do Dr. Alexandre, né? Que é o Alexandre Romão Severino. E a Cunha da doutora Tatiana, né? Que é a Tatiana Sueli da Cunha. E isso, no começo, realmente, para você conseguir trazer uma pessoa diferente que a gente não conhecia, a gente até pensou, mas como a gente queria abraçar mais áreas, né? A gente queria continuar trabalhando. O Alexandre gostava muito do previdenciário e do trabalhista, eu gostava muito do trabalhista, e a gente queria alguém para somar, para fazer o cível. Então foi onde que a gente convidou a doutora Tatiana, que é a nossa atual sócia, né? E que entrou para somar no escritório. E assim, aproveitando esse encaixe que a gente está falando, né? Do início, do começo, eu queria que tu trouxesse, Alexandre, mais alguma assim, além do que a gente já falou agora, mas quais outras, como é que eu posso falar, decisões importantes, né, que a gente tomou e nos trouxe até aqui, né? Quais as mudanças que a gente fez, as adaptações, né, para melhorar o Porto Severino Cunha? Bom, eu acho que o que foi crucial realmente no início, eu acho que foi a nossa dedicação aos estudos. Eu acho que isso aí teve um reflexo muito grande, né? Porque a partir do momento que nós nos formamos ali, cada um já fez uma especialização na sua área, né? E a gente ia a muitos congressos, simpósios, né? Vários cursos e leituras de livro. Então a dedicação ali em querer ser bom na sua área, eu acho que foi crucial, né? Porque a advocacia ela vive de resultados, então o advogado é bom quando ele ganha uma causa e quando ele ganha aquele cliente passa para outro e aquele outro que vai vir que vai ganhar também ele vai passar para outro e daí tu vai crescendo a tua carteira de clientes. Tanto que no início aqui a grande dificuldade era justamente isso, a gente não tinha um cliente para indicar, a gente teve que começar pelo primeiro cliente, que indicou o segundo, que daí foram 2 indicando, daqui a pouco eram 4 indicando e assim foi, né? Então hoje a gente já tem uma indicação muito boa, fruto do resultado, né? Hoje a gente tem muito claro isso, né? Que não é só ter um escritório bonito, né? A gente vive de resultado. Porque se a gente tivesse um bom escritório bonito e que não ganha as demandas, a gente não teria a carteira de clientes que nós temos hoje, porque o bom resultado não seria passado para frente, né? Então acho que a gente foi muito inteligente nessa questão, né? Em dizer, não, quero ser bom nisso ali, né? Quero ser bom, se eu trabalho em previdenciário, o que eu posso explorar dentro do previdenciário? Então, na época, eu fui lá e já, por exemplo, no meu caso, né? Então, fiz uma pós-graduação em Direito Previdenciário. Poxa, mas eu também atuo em Direito Regime Próprio. Então, vou fazer uma especialização também em Regime Próprio. Fui lá e fiz uma em Direito Público, que abarca essa parte do regime geral, regime próprio, né? Fiz na Matra ainda um curso voltado só para regime próprio dos servidores públicos. Então, a gente foi amarrando algo para ficar bom naquela área, e por isso hoje até a gente é referência até na área de direito previdenciário também, né? E então eu acho que fomos espertos nessa questão, né? Não, vamos ficar bom é a primeira coisa. E depois a gente começou a investir no conforto para os nossos clientes também, que foi onde somou muito, né? A gente começou numa salinha muito pequena ali, sem recepcionista, não tinha uma sala confortável para atender nossos clientes. E a grande decisão foi, na época, a gente pagava um aluguel muito barato, foi sair de uma estrutura pequena e passar para uma estrutura grande aqui, a parte de cima, que é onde a gente está gravando agora, né? E foi a grande decisão, que a gente tinha poucos recursos na época, isso em 2012 já, 5 anos depois que nós abrimos aquela salinha, né? E tivemos bons resultados, né? Porque daí, só que daí já tivemos que contratar uma secretária, porque daí já cada um ficava na sua sala, tivemos que investir em mobília, né? Então tivemos gastos, mas a gente viu que também veio o resultado, porque daí a gente já tinha a especialização, então já éramos bons advogados, né? E daí agora a gente fornecendo também a questão do conforto para o cliente. Então
acho que foi a gente foi subindo de degrauzinho realmente, né? Poxa, vamos primeiro ser bons no que a gente faz e depois fomos começando a melhorar, né? Parece refinar mesmo, né? Agora vamos oferecer mais conforto, vamos oferecer o cafezinho, vamos ter uma secretária, começamos a investir no marketing e o negócio foi evoluindo, né? Eu acho que era isso que eu queria, né? Não, isso não, é perfeito. Né, tu resumiu bem ali, né, essa trajetória e também deixar bem claro, né, para os nossos clientes que não adianta a gente ter todo o estudo, toda a sabedoria e também não atender bem o cliente, né? A gente sempre primou por isso, né? No começo nós tínhamos medo do cliente, né? Quando a gente começou no administrativo, mas a gente sempre primou por isso, né? O atendimento do cliente. A gente sempre focou no cliente, dando melhor atendimento, respondendo o cliente. A gente dava, inclusive, os telefones pessoais. Nossa, hoje até ainda os clientes têm o meu contato pessoal. E sempre procurando isso, né? Dar o melhor atendimento, porque esse cliente foi o que nos indicou para o seguinte, que fez com que se criasse o Porto Severino e Cunha. Óbvio, né? Não adianta você atender bem o cliente e também não ter conhecimento, não ter conteúdo e não saber fazer um bom trabalho. Então, foi uma soma de situações que levou a gente chegar até aqui, né? E nesse decorrer também foram tomadas várias decisões estratégicas, né? Que a gente foi chegando a um ponto em que a gente, agora a gente tá numa fase, então a gente precisa melhorar agora. O que a gente vai fazer para melhorar? E isso em questão de crescimento pessoal, né? A gente costumava ler muito, estudar muito, e chega um momento que o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa modificar. Tanto que a própria reestruturação do escritório, né? Até eu vou deixar para que tu fale um pouquinho, assim, qual foi o outro momento crucial no Porto Severino e Cunha, assim, que foi mais uma mudança forte, uma mudança de pensar ou uma reestruturação, algo que levou o escritório a dar uma guinada, assim. Uhum. Bom, bacana. Bom, a gente volta lá no passado, né? É legal a gente falar do passado, acho que todo mundo gosta de falar, né? E a gente começa a mergulhar lá novamente. E foi realmente, né? A gente está evoluindo ali, passados os anos, né? Ali, pelo que eu falei ali, a gente foi até 2012, quando subimos aqui para nossa estrutura. Ficamos 3 anos aqui, até 2015, pode-se dizer, né? Que foi quando a gente teve uma outra virada de chave. A gente resolveu ali lembro que da gente sentar e dizer, poxa, como que a gente vai fazer para passar desse patamar, né? A gente viu que o conhecimento que a gente tinha nos levou até ali, mas não fazia a gente passar daquilo dali, né? Parece que a gente chegou ali num teto ali, a gente barrava e não deixava a gente quebrar aquele nível. E foi quando a gente viu que realmente precisávamos de mais conhecimento e só o direito em si, ele não nos dava bagagem suficiente para a gente superar, né, aquele teto. E foi quando a gente resolveu mergulhar também na parte de gestão, algo que a faculdade ela não nos dá. E então passamos a ler muito, né, se desenvolver também como pessoa. Foi algo que a gente começou, acho que foi bem nessa época, ali por volta de 2015. A gente viu que até dificuldades às vezes na parte pessoal, a gente viu que não se administrava bem, né, como pessoa, então a gente não se conhecia, então começou a mergulhar só no direito, que é o que a faculdade nos ensina, e esquecemos aí talvez a gestão de escritório, a gestão pessoal mesmo, a saber administrar a parte profissional, da parte que você tem com a sua família, com a esposa, com filhos, a finanças, a parte emocional, espiritual. Então foi quando a gente começou realmente a mergulhar também nesse conhecimento. E eu acho que a gente conseguiu realmente romper ali, né? E porque daí quando tu aumenta a tua estrutura física, quando tu tem uma secretária, quando tu tem outros advogados que estão te atendendo ali quando você não está, que tu não sabe se ele está dando o mesmo atendimento que você, então você tem que montar meio que um checklist, né? Como que a pessoa vai ter que fazer ali o passo a passo para atender esse cliente, dar o mesmo atendimento que o dono já oferecia antes, né? E eu acho que foi da partir dali a gente cresceu muito, né? A gente viu um crescimento ali exponencial. Hoje a gente é muito satisfeito com a advocacia que a gente fez. E
fazemos por merecer, modéstia à parte, né? A gente recebe muitos feedbacks aí positivos dos nossos clientes justamente por conta disso, né? Eu acho que o foco realmente nunca foi os honorários. A gente cansa às vezes de dizer para um cliente, olha, não é o melhor momento de você dar a entrada na aposentadoria, ainda que a gente tenha interesse na questão dos honorários, às vezes a gente fala, não, segura porque daqui a 1 ano, daqui a 2 anos a aposentadoria vai ser melhor. E a aposentadoria é pro resto da vida. E eu estou dando exemplo da aposentadoria porque é a área que eu trabalho, mas nas outras causas é a mesma coisa, né? A gente nunca aconselha nossos clientes assim, a mergulhar numa ação, a se aventurar numa ação, né, que não seja boa realmente para o cliente também, porque a gente sabe que isso é o que nos faz cada vez mais eles nos recomendar, né? E isso trouxe muito resultado para a gente, né? Essa satisfação do cliente, se colocar no lugar do cliente, querer o melhor para o nosso cliente, e os honorários eles são realmente a consequência desse bom trabalho, né? Mas eu acho que a grande decisão foi realmente essa, a gente cair na real e dizer, poxa, além do direito a gente tem que saber administrar aqui, né? A nossa secretária, ela é o nosso espelho, então a gente tem que ensinar ela a atender. O nosso advogado que a gente está contratando, ele vai ter que dar o mesmo atendimento que a gente. Como que a gente vai dar o melhor conforto para o cliente? O que o cliente espera no escritório de advocacia? Por que um cliente procura e por que ele vai nos procurar? Então a gente começou a fazer certas perguntas que foi estruturando, lapidando aí o Porto Severino e Cunha, que começou lá, como o Jonathan falou, né? A gente lembra muito bem o primeiro cliente que, né, foi chegando na vidraça, que a gente viu ele entrando e ficou um olhando para o outro ali, os 4. Quem é que vai atender? Porque a gente nunca... Então começamos assim tão inexperientes que a gente tinha medo de atender, né? Quando a gente viu ele, né? E foi algo que a gente foi aprendendo, então realmente com o primeiro atendimento, com o segundo, e a gente foi evoluindo ali. E a gente não queria, lógico, né, que os nossos funcionários também passassem por isso. Então que eles já chegassem aqui com experiência, então a gente acompanhava a primeira audiência deles, aprendia a fazer as peças com a gente. Então foi todo um processo que teve aí para o nosso crescimento e passar essa barreira aí, né? E hoje temos um escritório amplo, bonito, que oferece muito conforto, vários advogados. Abrimos uma filial, então temos uma filial também em Palhoça, além da nossa matriz. Então o escritório realmente ele se desenvolveu muito. E para quem está ouvindo, assim, né? E vai percebendo que são valores, né? São valores que a gente carrega desde o nosso início, né? A forma de atender, o se colocar no lugar do cliente, né? O de não se aventurar numa ação. E isso realmente são coisas que nós carregamos até hoje e que nós tentamos passar, inclusive, para as pessoas que trabalham com a gente, né? No bom atendimento, no atender o cliente. Realmente, às vezes, o cliente ele chega meio nervoso e a gente saber lidar com ele, entender o problema dele. Então, isso são valores que nós carregamos até hoje, né? Desde o nosso início, e que levou o Porto Severino Cunha a chegar também onde que está. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Alexandre, são duas as coisas que se ligam, né? Os nossos valores, quais os valores do escritório, né? Já disseste alguns ali. E realmente a questão da cultura organizacional, né? O que o Porto Severino Cunha faz para que essa nossa forma, esses nossos valores, que eles possam ser passados para os nossos facilitadores. A cultura é algo que a gente vem trabalhando bastante agora, né? É lógico que a cultura ela existe, né? Tu queira ou não. Às vezes, nossos valores é esse. E às vezes a cultura não é aquela dali que está ali no papel, né? Então, tu querendo ou não, existe uma cultura, ou de omissão, ou fazendo ou não fazendo, né? A cultura ela sempre vai ter um jeitinho da tua empresa, né? E o jeito de trabalhar no Porto Severino é realmente, né? Que a empresa é sempre o reflexo do dono, né? Então, queira ou não queira, eu acho que a gente se conecta muito. O nosso escritório ele começou de uma amizade e parece que a gente tem uma cultura ali muito parecida, né? Eu, o Jonathan e a Tati. E acho que a gente acaba refletindo isso para os demais facilitadores. A gente tem muito essa questão do comprometimento, né? Dessa força, essa garra, questão do amor pelas pessoas, pela nossa atividade, tanto que hoje um dos nossos valores, e isso foi até voto dos nossos facilitadores, era um valor que a gente não tinha ali na descrição dos nossos valores, era a questão do amor, e abrimos ali para a gente rever, né? Para ver se
se era aquilo mesmo, né? Aqueles valores que a gente tinha colocado no papel, a gente acabou, por maioria na época, a gente resolveu colocar o amor também como um dos valores do escritório. E o amor voltado realmente de modo geral, né? É óbvio que existe um amor diferente do que eu sinto pela minha mãe e sinto pela minha esposa. Existe um amor diferente que eu sinto pela minha esposa, pela minha filha, pelos meus filhos, né? E aqui no escritório também tem a questão do amor que eu sinto pelos facilitadores, o amor que eu sinto pelo meu escritório, né? Pelo nosso escritório, pelos meus sócios, o amor que eu sinto pela advocacia, que eu sinto pelo próximo, né? Pelas pessoas. Então é esse amor que a gente se refere aqui dentro, né? É tu conseguir o mesmo amor que tu aplica aqui, os nossos facilitadores sair lá fora e sentir pelas pessoas no supermercado, numa padaria, se colocar no lugar do próximo, né? Respeitar as diferenças, as dificuldades, chegar em casa tu se dar bem com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, né? Então tu ter o amor pela vida, né? E eu acho que isso aí é muito indispensável aqui, né? E a gente segue muito isso à risca. A gente está trabalhando essa questão dos valores aqui, da nossa cultura. A gente tem um espaço aqui hoje no nosso escritório, né? Fizemos a nossa sala ali de treinamentos, então, e a gente coloca isso, trabalha, a gente traz o nosso valor, nossos valores, a nossa missão, a nossa visão de futuro e tenta passar isso para os nossos facilitadores para que eles também repliquem, né? Isso para os nossos clientes e também no dia a dia, né? Porque eu acho que o valor ele realmente é bacana quando não se prende só ao escritório, né? Quando a pessoa, poxa, vive aquilo dali, quando está fora também do escritório. Então, acho que esse é o mais interessante, assim. E passando assim um pouco disso, né? Para quem está nos ouvindo, toda a trajetória ela é feita de erros e acertos, né? E a importância da gente, quando a gente erra, a gente parar, refletir. Nós, como temos mais sócios, somos em 3 sócios, debater, encontrar onde está o erro e seguir em frente procurando não cometer o mesmo erro novamente. A doutora Jane falou aqui, nós já temos uma sede hoje em Palhoça, mas antes da nossa sede em Palhoça, nós tentamos uma no Estreito, inclusive por alguns motivos alheios também, né? A gente acabou tendo que fechar, não somente pela administração, né? Mas algo que aconteceu que a gente não viu a possibilidade de manter o escritório lá. Mas aproveitando isso, assim, pessoal, realmente tudo que o Alexandre fala aqui, a questão de valores, a questão da cultura, a gente vê algumas situações, inclusive dentro do escritório, com a equipe, a gente procura solucionar para que tudo fique e para que realmente o amor reine, né, dentro da empresa, que é o que a gente busca, né? Eu queria aqui aproveitar um pouquinho, porque a gente já contou aqui do nosso início, né, da nossa trajetória. Hoje nós estamos com 2 escritórios, mas queria também que o Dr. Alexandre trouxesse aqui um pouquinho para vocês da visão de futuro, né, para quem é advogado, né, porque realmente tu começa uma empresa, mas tu tem um sonho, né? Então esse sonho, qual é esse sonho, o que a gente está fazendo para esse crescimento, né? E eu queria passar para o Alexandre isso, né? Qual é a visão de futuro do Porto Severino Cunha, né? Do Porto Severino Cunha, nós temos uma visão de futuro já desenhada, né? Escrita, a gente coloca no papel e transmite para os nossos facilitadores e são bem ousadas e o sonho ele tem que ser ousado, né? Eu acho que o primeiro passo para o sucesso é realmente esse. A gente fala um pouquinho sobre sucesso aí, a gente gosta de falar sobre sucesso, a gente almeja o sucesso e lógico, o sucesso, aquela coisa que sucesso cada um sabe o que é sucesso para si, né? Alguns querem fortunas, outros já se contentam com pouco, né? Não é a questão de dinheiro que faz a questão do sucesso, né? E sim é tu ser realmente feliz, estar bem em todas as áreas da vida. Mas é tu ter um sonho, né? Tu ter um sonho, estabelecer metas e correr atrás, e quando tu alcança aquele sonho, aquele objetivo que tu colocou, tu alcançou o sucesso. E óbvio que a gente vem ali numa sessão de sucesso, né? Porque o primeiro sucesso foi quando a gente se formou, porque foi o objetivo que a gente tinha. Poxa, eu quero ser advogado. Então ali eu já fui bem sucedido, né? Naquele objetivo, naquela meta que eu tinha, né?
poxa, quero me formar. Depois a OAB, outro desafio, poxa, consegui passar na prova da OAB, foi outro sucesso, né? Então isso é extrema alegria, né? Abrir um escritório, poxa, foi outro sucesso que a gente teve aqui, né? E é óbvio, né? Estou até montando um treinamento nesse sentido, né? Uma pequena palestra, né? E eu gosto de botar as duas fotos, porque quando a gente olha a nossa foto hoje inaugurando uma primeira filial, e quando a gente coloca a nossa foto lá na nossa salinha pequenininha, onde é que está o sucesso aqui, né? E eu fico comparando, né? Poxa, se eu lá naquela salinha que nós estávamos lá, se a gente ficasse olhando aqui para cima, quem já estava com uma filial, um escritório grande, talvez a gente ficaria triste lá atrás, né? Só que a gente sempre olhava para o passado, né? E hoje eu acho interessante a gente ter esse olhar, né? Então, se eu começar a olhar para um escritório que está muito acima do nosso, que de repente já atua aí até em outros países, talvez a gente fique, poxa, como eu gostaria de estar lá, né? Só que quando eu olho para trás, né? Olho para 10 anos atrás, a gente estava numa pequena sala, a gente vê que a gente é um sucesso. Então, a gente tem que estar sempre olhando aonde é que a gente estava para ver se a gente realmente está evoluindo, né? E isso é muito bacana, né? Então a gente vê que hoje é bem sucedido, é óbvio que a gente é bem sucedido, porque a gente começou do zero e hoje a gente tem já um escritório grande, com advogados, com assessores, estagiários, secretárias, temos setor financeiro, temos RH, então a gente é uma empresa bem construída, organizada e com sonho, né? Um sonho muito grande, daí já entrando agora na pergunta, depois de fazer esse breve. Mas porque eu gosto de falar um pouco sobre sucesso, né? E a gente tem que realmente correr atrás, estudar e ver onde quer chegar. O Porto Severino em Cunha, ele quer ser referência realmente em escritório de advocacia, ele quer ter uma rede de escritórios. Então, queremos aí nos estabelecer aí todos os estados aí brasileiros, queremos atuar a nível Brasil realmente, esse é o nosso primeiro sonho. Quem sabe depois aí a nível internacional, então sair mesmo do Brasil também, atuar em outros países, né? Então, mas eu acho que a gente, aquela frase que a gente gosta de falar, né? Que deve ir até onde os olhos aí estão alcançando. Então, hoje o nosso objetivo é esse, né? Então, montamos a nossa primeira, a gente sabe que é um grande desafio, não é fácil, mas queremos aí atuar também em outros estados, né? E queremos ser também referência aí em a questão dos nossos facilitadores, né? Então queremos ser reconhecido como escritório que mais facilita, mais valoriza os seus facilitadores. Sabemos que para atingir aí um nível de atuação em todo o território nacional, a gente primeiro tem que valorizar os nossos facilitadores. E fazendo um gancho ali do que tu falou sobre o sucesso, né? É que quando a gente olha para trás, realmente, a gente vê quando começou lá, né? A gente não tinha parente, a gente não tinha dinheiro para abrir o escritório. A gente contou muito aqui, pessoal, com o pai do Alexandre, que nos deu uma força muito grande, né? No nosso início. Tendo que pagar para trabalhar, né? Sendo estudantes, a gente já gastava muito com os estudos. Então, inclusive quando começamos pós-graduação, e tudo isso a gente vê como foi difícil lá atrás. E hoje a gente tem uma renda, um escritório bem estabelecido, um escritório bem formado, com uma equipe grande, né? E no local que nós estamos, né? Nós não estamos em São Paulo, nós não estamos em Biguaçu. E para a cidade que a gente está, a gente hoje é um dos escritórios líderes aqui da nossa região. E isso nos enche de orgulho, né? Quando a gente trabalha, a gente batalha para chegar nesse nível e a gente realmente vê que às vezes, como tu falou, muito bem colocou, às vezes a gente olha para o outro escritório gigante, né? E a gente quer chegar lá, é o nosso sonho, nós vamos chegar, pessoal, tenham certeza disso, né? Isso vai estar escrito aqui, vai estar filmado e um dia a gente vai olhar para trás e vai ver o quanto, como que a gente alcançou esse objetivo. Mas realmente, quando nós olhamos para trás, a gente vê o quão difícil foi e o quanto nós crescemos, não somente como escritório, né, mas como pessoas, né? Como tu muito fala, né? Talvez aquele CPF que estava lá é o mesmo, mas a pessoa que está aqui hoje não é a mesma pessoa, né? E isso é muito bacana, né? E a gente realmente parar. Eu falo muito sobre isso, sim, que eu sou muito grato por tudo que eu tenho, né? Eu não tenho o que reclamar, eu tenho uma ótima família, eu tenho empregos que eu gosto, de coisas que eu gosto de fazer. Posso fazer as coisas que eu quero, né? Óbvio que eu quero muito ter uma Lamborghini ou uma Ferrari, eu ainda não tenho,
né? Mas eu tenho que saber o passo que eu estou dando, né? Para chegar lá, o que eu estou fazendo e realmente a minha visão de futuro para isso. E esse é o nosso escritório, né? A gente tem o nosso passo que a gente está dando, a gente tem o nosso projeto, a gente tem a nossa visão de futuro e a gente está cada passo entre erros e acertos, né, fazendo tudo para alcançar o nosso sonho e trabalhando muito para isso, né? Então fica a dica aqui para isso. E eu acho muito importante também o que tu falou ali sobre sucesso, né? Eu acho que é o Tony Robbins que fala isso, né? Não adianta tu ter sucesso na tua empresa e tu ter uma família destruída, tu não tem sucesso, né? Então, não adianta tu ter muito dinheiro ou tu ter sucesso em algum empreendimento e a tua pessoa está destruída. Então, tu não tem sucesso. Sucesso é um conjunto de coisas que vai te fazer feliz, vai te fazer uma pessoa realizada. E acredito que tu tem que ser realizado por completo, né? Tem a frase que fala, né, que ele é tão pobre que só tem dinheiro, né? E tem muita gente que ainda tem essa visão, porque por muito tempo se plantou essa visão, né? De para ter sucesso tem que ter muito dinheiro, né? A questão de fama. Então, por muito tempo se misturou essa questão, né? E hoje vem mudando, né? Já faz muito tempo que ela veio mudando ali essa visão de sucesso. Então, é óbvio que eu tenho a visão de sucesso minha, né? O que eu preciso para ter sucesso. Só que eu sei que existe uma visão lá de fora. A pessoa que está olhando para mim, de repente ela vai dizer se eu tenho ou não sucesso. Se ela me comparar de repente com um escritório, e como a gente estava conversando a nível internacional, talvez ele diga que ele não é um advogado de sucesso, né? Então vai onde é que tem aquela visão de fora e tem a visão do que eu tenho como sucesso. Para mim eu sou um advogado bem sucedido. Mas será que as pessoas me veem como um advogado bem sucedido? Daí é uma percepção da pessoa lá de fora, né? Sim. Não, isso de fato, né? Mas como bem dizem, né? Muitos aí coaches, né? Inclusive o Alexandre também tem a formação, a gente abriu espaço para ele falar do currículo dele, mas ele não colocou, mas ele tem a formação. Mas que sempre tem alguém que precisa ouvir o que a gente tem para falar, né? Inclusive para de repente uma pessoa que hoje tem um dos maiores escritórios do Brasil, nós podemos não ser sucesso, mas para um escritório que está abrindo as portas hoje, de repente é tudo que ele queria ter um escritório como o nosso, né? Chegando aí ao final, pessoal, eu queria que passasse assim, Alexandre, qual hoje, atualmente, né? Qual a tua visão da advocacia hoje? Para nós ir finalizando aí nosso podcast desse primeiro episódio. Então tá, vamos lá, vamos falar da advocacia, né, para finalizar. Bom, advocacia, o que falar da advocacia que eu vivo hoje, que amo, né? E eu acho que assim como a advocacia, assim como outras atividades, né? A advocacia também requer paixão, requer dedicação e muitas pessoas, né? Eu acho que desde quando nós abrimos quando a gente iniciou lá atrás, em 2007, então isso 15 anos atrás, a gente viu alguns escritórios aí só decaírem. Talvez naquela época as pessoas já diziam que a advocacia estava saturada, que não estava fácil, que não era fácil entrar no mercado, né? E nós entramos, prosperamos e assim almejamos muito mais daqui para frente, né? Tanto que acho que se a nossa visão aqui não fosse uma boa visão para a advocacia, talvez a gente não estava com essa visão que a gente está hoje ali desenhada, né? Então, tenho boas perspectivas aí da advocacia para o futuro. Vejo que a gente tem que realmente acompanhar aí o andamento da tecnologia, né? A evolução da tecnologia, o que os clientes esperam do advogado e melhorando sempre, estudando sempre, né? Mas eu acho que não existe advocacia saturada, eu acho que existe realmente talvez uma advocacia ultrapassada, pessoas que não vão, assim como eu falei, né? Como outras atividades também. Vai dizer, de repente o cara vai abrir uma padaria hoje e vai dizer que está saturado, não dá mais, porque está cheio de comércio grande. E às vezes ele vai quebrar realmente porque ele não está atuando de forma diferente. Então eu acho que tem espaço para todos, apesar da quantidade de advogados que existem no Brasil. Eu acho que a advocacia ainda é uma ótima atividade, recomendo. Se meus filhos quiserem aí ser advogados, vou recomendar. Mas também se eles quiserem ser outra coisa, não tem problema, né? Mas vejo com bons olhos a advocacia. A questão de faturamento,
atividade que tu consegue flexibilizar aí com outras atividades também, e tu consegue ter uma boa fonte de renda, né? Então, vejo com bons olhos. Algumas atividades aí, talvez dentro do próprio núcleo da advocacia, com a inteligência artificial, com tudo isso, talvez vão deixando de existir, mas eu acho que o direito, de modo geral, ele vai sempre existir, a justiça vai sempre existir, sempre vai necessitar de advogados. Talvez os fracos realmente vão morrer no meio do caminho ali, assim como outras empresas. Mas eu acho que a gente tem que estar, acho que a resiliência é a palavra, né? Tem que estar sempre aí de acordo com o que a tecnologia vai ditando, de acordo com a tua concorrência. Mas eu acho que tem um futuro próspero aí, ter uma visão, ver o que tem que fazer para chegar lá. O que a gente vinha falando ali antes ali a respeito do sucesso, aplica-se aqui, né? Ele é ilimitado, então o sucesso ali da onde você quer chegar, você que vai dizer, né? O bacana do sucesso em si é esse, porque para mim crescer eu não preciso que o escritório do meu vizinho quebre, então nós dois podemos prosperar, né? E o sucesso ele é bacana por conta disso. Eu posso almejar advogar em todo o território nacional, assim como meus colegas advogados aqui também podem ter esse mesmo sonho, e um não vai prejudicar o outro. Então o sucesso eu acho que ele é legal por conta disso, né? Porque para mim crescer o outro não precisa quebrar. E só que existe uma questão também, que o sucesso que nos trouxe até o sucesso até hoje não nos garante que vai perpetuar, né? Então o sucesso ele também é assim como ele é ilimitado, a gente também corre o risco de não dar certo daqui para frente. Então a gente tem que estar realmente sempre se melhorando, que foi o que nos trouxe até hoje, foi melhorar, só que a legislação vai mudando, a tecnologia vai mudando, então a gente vai ter que estar sempre, né, indo atrás, né, de novas tecnologias, melhorando o atendimento, né, trazendo melhores resultados, e para conseguir sobreviver nesse mercado aí, que lógico, concorrente né, existe realmente uma concorrência muito grande, mas vejo com bons olhos aí a advocacia ainda a longo prazo. Então, pessoal, nós já se estendemos bastante nesse episódio, mas esse bate-papo ele vai continuar em outros episódios. Podemos continuar esse papo bacana, falando sobre sucesso, inclusive. E muito se diz, né? Quando a gente não está crescendo, a gente está caindo. Então, a importância de a gente estar sempre se atualizando, sempre melhorando e buscando melhorar, né? Que é o que nós fizemos aqui na Porto Severino e Cunha, né? A gente nunca está parado e a gente nunca está satisfeito, né? A gente tem uma sede sempre de conhecimento e uma sede de crescimento. Eu queria te agradecer, né? Muito obrigado por fazer parte do podcast hoje, por estar aqui, né? Nesse bate-papo, porque o Alexandre realmente tem isso, né? Conversa muito bem, ele fala muito bem, ele consegue se expressar, ele tem essa formação também de coach. Eu acho que ninguém melhor para falar da Porto Severino Cunha do que você hoje aqui. Então, muito obrigado. É isso, pessoal. Obrigado também por vocês estarem aqui no nosso podcast, né? Direito, Café e Advocacia. Então, muito obrigado e até o próximo.